Marina Silva, ex-ministra, ex-senadora, ex-candidata presidencial, fundador do partido Rede. É sempre bom ouvir você, então te agradeço muito pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de podermos conversar novamente. Não quero usar nosso tempo para questões políticas banais, ou pesquisas, ou previsões, mas quero usar sua presença para discutir as questões mais profundas e sérias sobre o futuro do Brasil. Mas preciso começar perguntando uma pouca questões sobre a eleição. Você já decidiu se vai ser candidato em 2022 e, em caso afirmativo, para qual cargo? Bem, temos um debate que está sendo feito dentro da rede em relação às eleições, em que, primeiro, nós estamos trabalhando os 18 eixos estratégicos da rede em termos programáticos. A partir desses 18 eixos, nós estamos fazendo uma série de conversas que passa desde a federação com o PSOL e qual vai ser a posição da rede no campo democrático em relação às candidaturas que estão postas no plano nacional. E provavelmente a rede vai por um caminho da federação, já está bem encaminhado com o PSOL, a federação, provavelmente vai liberar a base para o campo progressista, e porque tem uma parte que alguns até já declararam, mesmo antes desse debate, o apoio ao presidente Lula, como foi o caso do nosso querido senador Randolph, e outros têm uma posição pró-Ciro Gomes. Eu, particularmente, estou me submetendo ao debate interno do partido, porque eu tenho dito que não se trata apenas de declarar apoio aos candidatos. É fundamental que os candidatos digam o que eles estão apoiando e com o que eles estão se comprometendo, porque essa reeleição não pode ser para repetir mais do mesmo, aonde a gente vai para uma disputa em que é feita uma polarização despolitizada entre o bem e o mal e não é assumido os necessários compromissos que o Brasil precisa em relação à questão da mudança climática, da transição energética, a questão da proteção da Amazônia, da disrupção tecnológica, os problemas gravíssimos que temos, que foram aprofundados da pobreza em relação à Covid, toda essa agenda que hoje está posta no mundo enfim, das migrações, seja por pobreza, problemas ligados ao clima, tudo isso faz com que o debate para a presidência da República não seja apenas para mudar de governo, tem que ser para mudar a realidade. E mudar a realidade exige essa inversão. Em lugar de se dizer, né, que está apoiando esse ou aquele candidato, principalmente no nosso campo, o campo democrático, é fundamental que o candidato diga o que eles estão apoiando. Não dá mais para continuar apoiando projetos como Belo Monte, não dá mais para continuar destinando 99% dos recursos do Plano Safra para a agricultura convencional, em lugar de fazer uma destinação correta para a agricultura de baixo carbono. Não dá mais para continuar com essa ideia de que se vai fazer as hidrelétricas do Rio Tapajós. E assim por diante. Eu acho que é o momento de fazer um pouco aquilo que o Biden fez nos Estados Unidos. Ganhou a eleição dizendo claramente com o que estava se comprometendo e o povo americano fez a sua escolha. E mesmo assim está tendo dificuldade em cumprir a sua agenda. No Brasil, isso precisa acontecer. Então, nesse contexto, tem um debate de que provavelmente a rede vai liberar no campo progressista os seus filiados. Eu recebi um chamado tanto do partido quanto de diferentes segmentos da sociedade para sair candidata a deputada federal, para contribuir com esse debate dentro da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Todos que conhecem a minha trajetória sabem que tem uma profunda ligação com a defesa do desenvolvimento sustentável, a proteção da Amazônia, do meio ambiente, dos povos indígenas,
dos direitos humanos, da educação, eu sou professora e assim por diante. Eu estou refletindo profundamente em relação a essa questão, não é algo que tivesse no meu horizonte antes do final desse ano, quando isso começou a ganhar força. Eu fui senadora há 16 anos e já tinha ali cumprido uma agenda, mas obviamente que eu tenho um olhar para o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e eu sei que nesse momento o Congresso Nacional tem uma responsabilidade muito grande sobre as coisas ruins que estão acontecendo, os retrocessos que estão sendo impostos à sociedade brasileira, principalmente na agenda ambiental, e aquilo que pode ser feito como um novo caminho na direção do que aconteceu em relação à COP26, as exigências que estão postas. Então, esse debate que está acontecendo. Eu já fui candidata a presidente por 3 vezes, dei uma contribuição, foi um processo difícil em algumas dessas experiências, e considero que, nesse momento, o Brasil tem que fazer uma profunda avaliação, principalmente as lideranças políticas, que tiveram a oportunidade de ficar durante tanto tempo no poder após a reconquista da democracia, como é o caso do PT e do PSDB, e que após esses anos todos, infelizmente, em que pese algumas conquistas relevantes na área econômica e na área social, o que brota é o Bolsonaro, que deve ser derrotado não apenas o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que é algo muito mais complexo. É isso que quero discutir muito, mas antes disso, como você disse, tem muitas pessoas dentro dessa federação, o RED e pessoal sonhando sobre sua candidatura potencial para deputado federal, mas tem outras pessoas sabendo que, dado o sucesso que você já teve como candidato presidencial no passado, muitas pessoas sabem que você seria uma parceira muito valiosa, muito poderosa para qualquer candidato presidencial como vice, na posição do vice. Isso ainda é uma possibilidade? Olha, eu estou aberta ao debate programático, discutir ideias, discutir propostas, é isso que eu tenho feito, procurado contribuir na cena política nacional desde 2010, principalmente juntando economia com ecologia, com combate às desigualdades, com a busca de que tenhamos um país próspero, sustentável, diverso e democrático. São esses os termos de referência que eu tenho para contribuir com o processo político. E esse debate eu nunca coloquei como essa questão de ser vice e não vice. Aliás, isso aparece na imprensa, nas redes sociais, mas eu nunca conversei com o ministro Ciro Gomes, por exemplo, que isso tem sido aventado, sobre essa possibilidade, né? Até porque eu fui candidata à presidência por 3 vezes e eu sempre tive a prerrogativa de escolher o vice que eu queria. E é claro que isso, no contexto de uma disputa eleitoral, né, é assim que deve ser. Agora, mais do que ficar discutindo os nomes, vamos discutir a visão, vamos discutir as propostas, vamos discutir o processo. Nós tivemos uma eleição que insetou o ódio como estratégia de chegar ao poder, que foi a eleição de 2014. Insetou a mentira como estratégia de chegar ao poder. Essas coisas são coisas de natureza, de interesse público, que se nós queremos que a política seja, né, uma base, uma alavanca para a transformação, nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós não queremos que o Brasil faça uma grande mobilização da sociedade brasileira apenas para derrotar alguém, destruir alguém. Nós queremos, e pelo menos eu, que a gente faça uma grande mobilização para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, defendendo o desenvolvimento sustentável, defendendo os povos indígenas, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades a partir de uma economia que faça com que essa desindustrialização
seja interrompida, mas já conectada com os desafios da transição climática, que é o grande desafio da humanidade. Então, é desse debate que eu estou participando. E acho que no Brasil um atraso é essa coisa de você focar no nome, né? No salvador da pátria, naquele que é o grande condutor, porque assim cria-se uma infantilização da sociedade, como se alguém fosse brigar por você, lutar por você, fazer por você, pensar por você. Isso já mostrou que não funciona. Esse é o momento de mobilizar as forças vivas da sociedade para um novo acordo de sustentação que não nos deixe, como ficamos até hoje, desde a reconquista da democracia, reféns do Centrão, que hoje sequestrou o próprio orçamento público a ponto do presidente Lira segurar as emendas do tal do orçamento secreto, que é uma vergonha, e só liberar após a janela partidária, de filiação partidária, de mudança de partido, e que só vai liberar a outra parte depois das eleições. Veja quem está mandando no dinheiro que é arrecadado do contribuinte, e aqui ele está servindo. Está servindo para o abuso do poder político e está servindo para o abuso do poder no uso dos recursos públicos que deveriam ser utilizados de forma transparente e não num orçamento secreto com fins eleitoreiros e eleitorais. Bom, essa resposta é perfeita para levar a gente para o próximo assunto que queria discutir com você. Eu lembro muito bem naquela última entrevista que nós fizemos juntos em 2018, que quando você me explicou que esse gabinete de ódio que muitas pessoas estavam falando naquela época associado com a campanha do Bolsonaro não foi inventado pelo Bolsonaro, mas inventado para a campanha do PT em 2014, e você me explicou que foi a campanha da Dilma Rousseff, juntos com seu marqueteiro João Santana, que foram responsáveis. E, obviamente, nessa eleição temos PT ainda, também temos João Santana, que está em parte da campanha do Ciro. E é isso que queria discutir. Em uma entrevista com o Globo, há 10 dias atrás, você falou o seguinte, que eu achei bem interessante. Você disse, aspas, o debate que queremos fazer é apenas sobre mudar para um novo governo ou produzir uma mudança para uma nova realidade. Se for para transmitirmos para uma nova realidade, teremos que reconhecer que ao longo desses anos cometemos erros e temos que estar dispostos a fazer autocrítica. Quando uso nessa nós, estou me referindo ao campo democrático. A que erros você se refere nessa resposta? Olha, eu acho que um deles tem a ver com o que eu acabei de mencionar. Desde que reconquistamos a nossa democracia, o PT e o PSDB se revezaram no poder por longos anos e tiveram a oportunidade de aprofundar e ampliar a democracia. No entanto, as pesquisas que são feitas pelo Latino Barômetro, que acompanha a democracia e, enfim, as suas oscilações na América Latina, dá conta de que há um esmaecimento do interesse pela democracia na América Latina, e um dos países em que isso mais tem acontecido é no Brasil. Para cerca de 40% da população, tanto faz ser democracia como ditadura, desde que resolvam os problemas. Então, tem uma interpelação que precisa ser feita a esses dois partidos da social-democracia. O que foi feito durante esse período que, em lugar de fazermos com que a sociedade se identifique cada vez mais com as formas democráticas, transparentes, participativas, de decidir e mediar as decisões, os problemas e os interesses, você tem esse grande retrocesso. Isso é algo que tem que ser pensado e assumir criticamente. Os problemas ligados
há desvios gravíssimos do ponto de vista ético, porque por mais que vários processos tenham sido anulados em função de procedimentos legais, isso não significa que não tivemos graves casos de corrupção envolvendo empresários poderosos e políticos poderosos, e que o julgamento correto, adequado, com o devido processo legal, com a mais ampla defesa, é que vai dizer quem é inocente e quem é culpado. A gente não pode condenar nem absolver a priori. Agora, foi feito um desserviço pelo próprio Sérgio Moro, que levou à anulação desses processos. Então, essa é uma outra questão. O que faz com que a gente tenha tido um sucesso em relação, por exemplo, ao plano de prevenção e controle do desmatamento que começou a ser implementado em 2004 e que, por quase uma década, reduziu o desmatamento em 83%, e que, a partir de 2012, essas medidas foram sendo esmaecidas, afrouxadas. Depois, com o governo Temer, elas foram cada vez mais abandonadas, e com o governo Bolsonaro elas nem existem, porque eles desmontou absolutamente tudo. Esse é um olhar que precisa de que façamos um reconhecimento de erros. Reconhecer erro não é nenhuma ofensa, é o compromisso de que eles não serão repetidos e de que aprendemos algo que nos fará avançar rumo a um novo acordo político de sustentação para as profundas mudanças que o Brasil precisa fazer, da transição energética, da questão da mudança climática, para uma economia de baixo carbono, o combate às desigualdades, se integrar, né, as cadeias produtivas globais, mas atendendo os requerimentos da agenda em relação ao clima, porque nós somos um país vulnerável do ponto de vista climático, não é só o planeta e a humanidade. O que está acontecendo em Petrópolis, o que está acontecendo nos prejuízos da própria agricultura brasileira, né, é uma demonstração disso. Então, quando eu falo que existem erros, é porque em 2014 se começou essa estratégia do vale tudo para ganhar o poder, e isso não pode nos levar a lugar nenhum. E agora, em 2018, nós tivemos uma população que se mobilizou muito mais para derrotar alguém, destruir alguém, se vingar de alguém ou de um partido, do que para construir o Brasil. Nós não podemos continuar mobilizando toda uma nação para destruir alguma coisa. Nós precisamos mobilizar o povo brasileiro, as suas juventudes, a sua intelectualidade, os seus movimentos sociais, os seus empresários, para construir o Brasil que a gente quer. Essa é a questão que está posta. É por isso que eu repito, não é só cada um assinar um cheque em branco, vamos apoiar fulano ou cicrano, como a gente fala no Nordeste, vamos buscar com o que eles estão se comprometendo. O Centrão vai continuar mandando no presidente de plantão, no Palácio do Planalto? Porque é isso que aconteceu em todos os governos até agora. Ou vai ser um novo acordo político? Uma governabilidade que não seja mais esse presidencialismo de coalizão que já virou esse presidencialismo de usurpação com o Centrão, que criou um parlamentarismo sem ter mudado a Constituição para abocanhar as atribuições do Executivo, inclusive o orçamento público. É um presidencialismo que será de proposição, aonde o que conta para ter maioria no Congresso é um acordo político em torno de ideias, de propostas, de projeto, de uma nova forma de dialogar, mesmo com aqueles que pensamos diferentes, mas que respeitam a democracia, que respeitam a alternância de poder. Eu não posso ter um ecossistema onde só existe uma planta. E nós estamos vivendo esse mundo em que as pessoas acham que devem ter um que vai ficar sozinho, reinando absoluto. Isso é contra a qualquer avanço da democracia e daquilo que o mundo está precisando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo.
Então, sobre exatamente isso, como todo mundo sabe, você é há muito tempo uma crítica vocal ao PT, ou menos determinadas tendências do partido, e ao Lula. Você saiu do governo com divergências, criticou o partido depois disso em vários aspectos, mas, no outro lado, como muitos críticos do PT, você tem enfatizado a necessidade de uma frente ampla, o campo democrático, contra o Bolsonaro. Eu ouvi você descreveu isso como uma luta em defesa do país civilizado, e o que significa estar talvez mais aberto para apoiar Lula e PT, ou pelo menos fica mais próximo do que PT em nome dessa frente ampla. Mas gostaria de saber se você está vendo evidência ou sinais que esses erros do PT foram assimilados. Você acha que alguma coisa mudou na sua avaliação, ou você acha que uma eventual terceiro governo Lula vai ser diferente nessas questões? Olha, tem uma frase que eu repito muito, que é: a forma como se ganha determina a forma como se governa. Se você ganhar sem reconhecer que cometeu erros, isso determina a forma como será feito o governo. Se você pretende ganhar sem deixar claramente quais são os compromissos, as propostas, o acordo de sustentação desse projeto, isso determina a forma como se governa. Não dá para se ter uma visão a priori. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que, depois de tudo que nós já passamos no Brasil, e agora com esse governo Bolsonaro, que temos um imperativo ético de derrotá-lo em legítima defesa da democracia, do meio ambiente, da Amazônia, dos povos indígenas, da dignidade das mulheres, né, da população preta desse país, do combate a toda e qualquer forma de preconceito, discriminação contra as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, do que quer que seja. É assim que é uma atitude republicana, e que esse governo é exatamente a antítese, o contrário de tudo isso, né? Ele é o oposto de tudo isso. Bem, quando eu às vezes ouço as pessoas dizer: mas é preciso perdoar porque é mágoa, é rancor. Graças a Deus eu não tenho rancor em relação a ninguém. Eu também não generalizo nem para o PT, nem para o PSDB os erros que foram praticados. Existem pessoas que não participaram dessas visões, desses processos. E o que eu tenho são divergências. E divergências que podem ser debatidas. Agora, eu não acho que é na perspectiva da fulanização ou de uma adesão pura e simples. Nós estamos ainda no início do processo. E eu fico vendo as pessoas: olha, é preciso fazer uma frente para derrotar o Bolsonaro. Isso é um imperativo ético. Derrotar o Bolsonaro e reconstruir o Brasil será quase que um esforço de reconstrução de guerra. Porque o Bolsonaro fez uma guerra contra o meio ambiente, fez uma guerra contra os indígenas, uma guerra contra a saúde, uma guerra contra a educação, uma guerra contra a própria civilização. O Bolsonaro é isso. É um imperativo ético fazer isso. Agora, como eu tenho dito, não é só uma questão de mudar de governo. Nós precisamos mudar o país, nós precisamos mudar a realidade. Nós somos um país que é semelhante àquela história, né, de Sísifo, que vai empurrando a pedra montanha acima e no outro dia joga lá embaixo. Nós temos vivido esse ciclo perverso de fazer um esforço enorme. Quando a gente pensa que conseguiu alguma coisa, aí desmorona tudo, como temos agora. Nós estamos no fundo do poço. E isso deve nos ensinar alguma coisa. Deve nos ensinar que o diálogo, que a diversidade política no campo democrático é saudável. Você não pode ter um ecossistema saudável
apenas uma espécie. Fica muito mais vulnerável aos ataques. E a biologia ensina isso. Mas, infelizmente, até aqui se tem tido uma atitude de qualquer coisa que floresça nesse campo, tem que ter alguém para desconstruir. E esse aprendizado, né, deve ser no sentido, vamos nos tratar como um ecossistema diversificado, em que temos diferenças, respeitamos essas diferenças, mas compreendemos a importância de cada um dentro dessa cena política brasileira. Quando a gente tem esse espírito democrático, a alternância de poder não é vista como uma ameaça, é vista como um fortalecimento da própria democracia. Porque um projeto bom, maravilhoso, que só funciona com um partido ou com alguns líderes, tem alguma coisa errada com esse projeto. Porque a nossa democracia tem que subsistir, tem que sobreviver à alternância de poder. E os ganhos serem preservados, independente do partido que está de plantão. Por exemplo, uma crítica que eu faço é que não fomos capazes de institucionalizar conquistas. Programas como o Bolsa Família deveria ter sido institucionalizado, não é? Eu trabalhei muito para que o plano de prevenção e controle do desmatamento fosse institucionalizado. E o plano Amazônia Sustentável, estava fazendo o plano Cerrado Sustentável também, institucionalizar o plano. Eu me lembro que essa coisa da fulanização, da partidarização de coisas que são muito importantes para o país e a sociedade é muito prejudicial. E o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, eu sempre dizia, tudo que o plano não poderá ser é o Plano Marina, porque uma pequena parte até pode gostar de mim, mas tem uma grande quantidade de pessoas que não gostam. Mas todos os brasileiros têm que querer um plano que consegue não deixar a Amazônia ser destruída, preservar a nossa biodiversidade. Isso é dar cidadania às políticas públicas. E, nesse sentido, eu espero que isso tenha sido uma aprendizagem. Conversar, dialogar, a gente pode dialogar, mas tem que ser em cima de uma agenda, em cima de propostas. E eu insisto, tem que ter reconhecimento de erros, sim, porque quando não se reconhece os erros, o que está sendo dito é que eles poderão ser repetidos. Exatamente. Então, talvez porque eu sou norte-americana, estou vendo muito semelhanças com as duas eleições anteriores nos Estados Unidos e a eleição deste ano no Brasil. E só vou tomar um minuto para descrever o que estou vendo e depois te pergunto sobre isso. Em 2016, quando o Trump venceu e todo mundo estava esperando que o Hillary Clinton ia ganhar, tinha um choque grande para o sistema político por causa da vitória do Trump. E por causa disso, tinha muito pouca atenção, quase nenhuma, a questão de por que Trump venceu. O que aconteceu durante os 8 anos do governo Obama, que criou as condições para alguém como Trump poderia vencer. O que aconteceu com a ideologia dos partidos democratas que levou as pessoas a Trump. E a única resposta que a classe política e da mídia deu quando, na casos raros, eles discutiram, foi culpar o povo. Eles são racistas e burros. E talvez alguns são, mas são mesmo pessoas que acabaram de eleger Obama 2 vezes, ou culpar a Rússia, ou todos outros menos eles, sem autocrítica nenhuma. E em 2020, depois de 4 anos do Trump, a única questão em que a classe política e a mídia se concentrava era como podemos derrotar Trump. Não importava o que vai seguir depois de Trump, apenas é necessário que ele perdesse. Então, os partidos democratas escolheram alguém que era central para o governo Obama, que veio antes do Trump, Joe Biden, o vice do Obama, e agora estamos
vendo a história se repetir. Biden e os democratas são muito empapelados e fracos. O mesmo problema está acontecendo até o ponto que, depois de tudo, o Partido Republicano provavelmente vai ganhar a eleição em 2022 e o Trump tem uma chance grande para voltar e ganhar de novo em 2024. Então, com essa história, eu tenho duas perguntas sobre o Brasil. Depois de 4 anos de Bolsonaro, com o benefício da retrospectiva, qual é a sua visão do porquê alguém como Bolsonaro venceu em 2018, após 16 anos de governo do PT, seguido de dois com Michel Temer? E não vamos nos esquecer que tivemos os anos anteriores com o PSDB. Foram um período longo em que partidos que defendem a democracia estiveram no poder e depois a gente tem o Bolsonaro. Existe um caminho mais fácil e pode até parecer mais cômodo, que é esse de culpar o outro, o externo, e não perceber e não trabalhar aquilo que são os seus próprios erros. E olhando para tudo isso, como você acaba de relatar, né, encaixa muito um provérbio popular que diz que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Se a gente não foi sábio de aprender com os erros dos outros, a gente não pode ser estúpido a ponto de não aprender com os nossos próprios erros. E nós já temos uma jornada que nos dá a possibilidade de verificar quais foram os nossos erros. Porque corrigir os erros que está dentro dos partidos, das lideranças políticas, é algo que está na nossa governabilidade. Agora, transferir isso para os 200 milhões de brasileiros é algo que não está na nossa governabilidade e que é preciso dialogar com a sociedade. Eu não posso ter uma visão de que as mesmas pessoas que, num determinado momento, elegeram o primeiro operário, o primeiro acadêmico, a primeira mulher, depois vai para Bolsonaro, o que foi que aconteceu? Isso é algo que deve calar fundo dentro de nós. E é a partir daí que não correremos o risco de que a história venha a se repetir novamente. É por isso que eu tenho insistido nessa questão. Não é mudar de governo, é mudar a realidade. A realidade econômica, a realidade social, a realidade ambiental e a realidade política. Nós não podemos continuar juntando as pessoas para fazer mais do mesmo. Como diz o Bauman, se a política for apenas juntar pessoas para fazer mais do mesmo, mais do que já foi feito, mais daquilo que já foi feito, então a política não serve para nada. Nesse momento, é como a gente se reconecta com algum horizonte de esperança, do ponto de vista das grandes possibilidades que o Brasil tem para um novo ciclo de prosperidade. Agora, não há novo ciclo de prosperidade com o atraso político que nós temos, de termos um Congresso Nacional que não compreende a importância da Amazônia, que não compreende a importância do tema das mudanças climáticas, que não compreende o que significa ser o país que tem quase 60 povos originários, que nunca foi contactado por um ocidental, que não é capaz de compreender o que significa as vantagens comparativas para que sejamos o país da energia limpa, renovável e segura, capaz de ser um lugar em que vamos oferecer produtos que não sejam carbono intensivo. Então, nós temos que olhar para nós mesmos e nessa trajetória pretérita, encontrar os problemas, reforçar os acertos e encarar os novos desafios, inclusive de não cair nessa armadilha de despolitizar o debate, que em vez de proposta, vira uma guerra do bem contra o mal. Porque nessa guerra despolitizada, cada um decreta que é o bem e o outro é o mal. Então, nós temos que averiguar isso, na postura, nas propostas, naquilo que você está se comprometendo de fazer ou de parar e deixar de fazer.
quero mudar nosso foco um pouco. Temos só um pouco tempo mais. Naquela entrevista com o Globo que já mencionei, você foi perguntado sobre o problema do fake news, que obviamente é um problema grave, todo mundo sabe disso, mas mais difícil é a solução. E você respondeu que a melhor forma de fazer isso, de competir com Bolsonaro, é entrando no debate com firmeza. E uma solução que o Brasil está usando agora, mais do que a maioria dos países no mundo democrático, talvez mais do que todos, é capacitar o judiciário para decidir o que deve e que não deve ser permitido na internet, que é verdade e que é falso, nas mãos do, muitas vezes, um juiz. Como você vê o risco de, querendo combater fake news, começamos a ameaçar liberdades importantes das pessoas, especial no que diz respeito à liberdade de expressão e ao crescimento cada vez maior no poder do judiciário para controlar o debate político brasileiro? É uma questão muito delicada, porque nós temos meios de comunicação que são altamente potentes de criar e fazer transitar a informação de uma forma muito rápida e pessoa a pessoa. E, obviamente, que existem grandes potencialidades para o uso dessa ferramenta e que respeite, sim, a liberdade de expressão, o exercício da divergência política, mas também é uma indústria, uma verdadeira indústria de destruição da própria realidade. Porque quando você faz campanha contra a vacina, na verdade, você está induzindo a que pessoas adoeçam, que pessoas morram. Quando você usa informações e manipula essas informações para dizer que não existe mudança climática, você está contribuindo para que dezenas de pessoas, centenas de pessoas morram repetidas vezes, como aconteceu agora em Petrópolis. Quando você diz que a Amazônia não está sendo destruída e que está tudo tranquilo, você está mentindo e contribuindo para destruir a maior biodiversidade do planeta, que o Brasil é responsável por 60%, e que é responsável, essa floresta, por cerca de 70% do PIB da América do Sul, que está relacionada às chuvas que ela produz. E que é responsável também pelo nosso regime de chuva do sul, do sudeste e do centro-oeste. Ou seja, os meios que vão criando a mentira, e isso eu estou falando não dessa forma perversa de desconstrução de biografias, de ataques machistas, sexistas, preconceituoso, racista, de toda a natureza que passa pelos meios que deveriam ser usados para o benefício social. É uma linha tênue, mas tem que ser combatido. O caminho, com certeza, é de preservar a liberdade de expressão, mas você defender propostas e ideias que atentam contra a democracia, que atentam contra a vida, que atentam contra a segurança climática, que atentam contra a própria realidade dos fatos, isso não pode ter nenhum tipo de acolhida. É claro que a internet é um processo de regulação muito complexo, e o que deve entrar em jogo é a ética que atravessa a cultura, a vida social, mas, como alguém já disse, é preciso que a gente faça um esforço para que pessoas virtuosas criem leis e instituições virtuosas para nos corrigir quando falharmos em nossas virtudes. Porque a gente não pode só depender das virtudes, até porque alguém acha que mentir e fazer discurso racista é a verdade dele, quando isso está atentando contra a própria humanidade, a dignidade humana e tudo aquilo que já compreendemos ao longo desses anos, milhares de anos, em que seres humanos
decretaram que eles eram de primeira classe e que existiam outros que são de segunda classe. Isso é o que devemos criar meios para combater. Então, respeitando seu tempo, isso vai ser minha última pergunta. Tenho muito mais coisas que gostaria de discutir com você. Provavelmente vou correr atrás de você no futuro para outras entrevistas, mas por agora vai ser a última pergunta. E é sobre a investigação do STF, que ainda está andando em várias formas. Uma das preocupações principais quando Bolsonaro foi eleito foi a questão sobre medidas autoritárias, sobretudo com Sérgio Moro, no ministro da Justiça. E vimos alguns episódios disso, críticos de Bolsonaro investigado pelo Ministério Público, manifestantes presos. Mas também vimos algumas respostas muito agressivas, na realidade extraordinário, às vezes controvérsias contra Bolsonaro ao STF, especialmente de juiz, Alexandre de Moraes, indicado para Michel Temer, ex-advogado do Eduardo Cunha, e estamos vendo apoiadores do Bolsonaro, blogueiros, ativistas, mesmo um membro do Congresso sendo preso sem julgamento. E essa semana ele ordenou o Telegram ser banido no Brasil. E eu gostaria de saber, obviamente eu vi você, como muitas pessoas, falando que o movimento do Bolsonaro é uma ameaça grave à democracia, mas você tem preocupações com algumas das ações do ordens de Moraes que te preocupa em termos de devido processo legal, liberdade de expressão, ou como esse precedente no futuro pode ser usado contra outros campos para o ministro indicado para Bolsonaro? Por isso que eu disse que temos uma linha muito tênue para fazer o combate das mentiras, de tudo que atravessa esses meios modernos de levar e fazer transitar a informação, sem que isso desrespeite a liberdade de expressão. Agora, isso é algo que está sendo aprendido no caminho. E esse aprendizado no caminho, de algo que é inédito e que não está inteiramente configurado, aonde não existe fronteira para essas formas, não é, transnacionais de comunicação, é algo que está sendo pensado, testado. É por isso que eu insisto, os processos de autoavaliação, a humildade para reconhecer que estamos num caminho de tentativa e erro. Infelizmente, o que está acontecendo, e aí você tem aquela... Não, mas a justiça não pode falhar. Mas é algo que está sendo tratado no curso do processo. Não existe uma regulação ideal para essas formas em lugar nenhum do mundo. Daí, as autoridades não se arvorarem em serem as donas da verdade. Olharem para os resultados de suas ações e se submeterem à autoavaliação institucional, às vezes até processos que precisam desse olhar mais amplo da imprensa, dos especialistas, dos acadêmicos, para que se faça os devidos ajustes, né? É muito complicado. Eu acho que essa questão da internet, a liberdade de expressão, ela tem muito a ver com uma metáfora, não é? Que no cristianismo é muito usada, que Jesus diz que alguém plantou joio dentro do trigo, só que o joio é muito parecido com o trigo. E aí, como é que faz? Se você vai arrancar um, vai arrancar o outro, você não sabe como fazer. E é isso que está, acho que, acontecendo. E aí ele fala, bem, tem que ver quem é que floresce o cacho, porque o joio não vai florescer o cacho. Acho que a gente está num processo em que a gente tem que o tempo todo avaliar se o que a gente está propondo como alternativa para enfrentar o problema das fake news, o problema do negacionismo, o problema do ódio, o problema dos neofascistas que estão aí espalhados em grupos militantes, se está dando bom fruto. Se não está, nós temos que avaliar, ter a humildade de reconhecer que nós não somos os donos da verdade.
a justiça não é, o Congresso não é, ninguém é. Nós estamos no processo, infelizmente, de tentativa e erro, porque é uma realidade muito nova e que a tendência é se aprofundar ainda mais essa complexidade e teremos milhões e bilhões de pessoas que estarão excluídas de qualquer comando dessa disrupção tecnológica. E nós estamos falando apenas de uma parte, que é a parte que lida, né, com as relações humanas, as subjetividades humanas, né, e as realidades culturais, sociais, políticas e, por que não dizer, econômicas e sociais. Então, como eu disse para você no passado, acho que sua trajetória da vida e seu trabalho é um exemplo muito inspirador para todas as crianças brasileiras, inclusive meus próprios filhos, e quero falar mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você, Glenn. Muito obrigada. Tchau, tchau.